Mesmo que uma das maiores orquestras do mundo vendesse todos os ingressos para todos os concertos do ano, ela ainda não teria dinheiro para pagar seus próprios músicos. Para resolver esse problema, o mundo da música se dividiu em duas filosofias opostas. De um lado, o sistema onde a cultura é um dever do Estado e as orquestras são sustentadas com o dinheiro de todos. Do outro, um universo onde a arte depende da paixão de bilionários, com orçamentos que chegam a quase 200 milhões de dólares por ano. Mas por trás da estabilidade do dinheiro público se esconde um perigo silencioso que já desviou milhões. E por trás dos orçamentos gigantescos da filantropia, existe uma fragilidade tão grande que já levou uma das orquestras mais famosas do planeta à falência. Como funcionam os dois sistemas que sustentam a música clássica no mundo? Quais são as rachaduras que ameaçam destruir essas grandes instituições? E no fim das contas, existe um modelo ideal capaz de garantir o futuro da música sem o risco de desaparecer? Vem comigo que eu te explico. No velho continente, e em grande parte do sul global, prevalece uma filosofia profundamente enraizada. A arte não é um luxo, mas um bem público, um direito essencial para a formação de uma sociedade. E, como tal, seu financiamento é um dever do Estado. Nesse modelo, o dinheiro que sustenta as orquestras vem diretamente dos impostos pagos pela população, uma demonstração de que a cultura é um investimento coletivo. Todos pagam na esperança de que o máximo de pessoas usem, queiram ou não este recurso. A Alemanha é o exemplo máximo dessa visão. O país sustenta uma paisagem orquestral extraordinariamente rica, com 129 orquestras financiadas com dinheiro público. Um investimento que demonstra o valor que a nação atribui à sua herança musical. A Áustria segue uma lógica parecida. A Orquestra Sinfônica de Viena, por exemplo, é orgulhosamente chamada de a Orquestra da Cidade, financiada diretamente pelo município com um orçamento anual de 11 milhões de euros. O caso da Ópera Estatal de Viena é ainda mais revelador. Em uma temporada, ela recebeu um subsídio público de 79 milhões de euros. Mas aqui vem um detalhe impressionante. Um estudo da Câmara de Comércio de Viena mostrou que, com esse investimento, a ópera gerou um retorno de 177 milhões de euros em atividade econômica para a cidade, atraindo turistas e movimentando a economia local. Em outras palavras, o subsídio não foi um gasto, mas um investimento altamente lucrativo para a própria cidade. Esse modelo ecoa na América do Sul, especialmente no Brasil. As principais orquestras do país, como a OSESP, a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, e a Orquestra do Teatro Municipal de São Paulo, são estruturalmente dependentes de repasses dos governos estadual e municipal para sobreviver. A Orquestra Sinfônica Brasileira, a OSB, também se apoia fortemente em verbas públicas, seja através de leis de incentivo fiscal que permitem que empresas redirecionem parte de seus impostos para a cultura, ou por meio de termos de fomento direto, que são, em essência, contratos de financiamento com o governo. Do outro lado do Atlântico, a realidade é drasticamente diferente. Nos Estados Unidos, o motor que impulsiona a arte não é o governo, mas a filantropia. As orquestras norte-americanas são, em sua maioria, organizações sem fins lucrativos que dependem de uma corrente constante de doações de indivíduos apaixonados, fundações visionárias e patrocínios de grandes corporações. Apenas aqueles que usam pagam, o que pode limitar a disponibilidade e acesso a quem não tem ou tem poucos recursos financeiros. Os números deixam clara a importância desse modelo. Um dado alarmante revela que, em média, os salários dos músicos correspondem a 140% de toda a receita gerada pela venda de ingressos. Isso significa que, mesmo que uma orquestra vendesse todos os ingressos para todos os concertos da temporada, ela ainda não teria dinheiro suficiente para pagar seus próprios músicos.
As doações não são um bônus, elas são a linha vital que impede o colapso. As 20 maiores orquestras dos Estados Unidos arrecadam, em média, 54 milhões de dólares por ano, e a maior parte deste valor vem de contribuições. A Filarmônica de Los Angeles, um verdadeiro gigante cultural, lidera essa lista com uma receita anual de impressionantes 187 milhões de dólares. Um orçamento que rivaliza com o de muitas empresas de médio porte. Nesse ecossistema, o poder das grandes doações é transformador. O caso da Chicago Symphony Orchestra ilustra isso perfeitamente. A orquestra recebeu uma doação única de 50 milhões de dólares da Zell Family Foundation. Esse dinheiro não foi usado apenas para cobrir custos do dia a dia. Foi um investimento estratégico para fortalecer as finanças da instituição a longo prazo, reduzir dívidas e, crucialmente, garantir os benefícios de aposentadoria para seus músicos e funcionários, oferecendo uma segurança que o dinheiro da bilheteria jamais poderia proporcionar. De um lado, a estabilidade do dinheiro de todos, do outro, a força do dinheiro de poucos. Dois mundos que parecem sólidos e inabaláveis. Mas ambos foram construídos sobre fundações que escondem rachaduras profundas, capazes de engolir milhões em corrupção ou levar ao colapso total da noite para o dia. Apesar de garantir estabilidade, a dependência do dinheiro estatal tem um lado sombrio e perigoso. Quando a arte depende do poder político, ela se torna vulnerável à manipulação, ao clientelismo e, no pior dos casos, à corrupção descarada. A gestão de uma orquestra, que deveria ser guiada por mérito artístico, pode se transformar em um tabuleiro de interesses pessoais e partidários, onde decisões são tomadas não para servir à música, mas para beneficiar alguns poucos. O Brasil, infelizmente, oferece exemplos dolorosos dessa realidade. O Teatro Municipal de São Paulo, uma das joias da coroa cultural do país, foi palco de um escândalo vergonhoso. Uma investigação revelou um esquema de desvio de 18 milhões de reais por meio de contratos superfaturados, com acusações que atingiram o coração da direção artística e administrativa. O dinheiro que deveria financiar óperas e concertos estava sendo drenado por uma teia de corrupção. No Rio de Janeiro, o programa Orquestra nas Escolas, criado para levar música clássica a crianças da rede pública, também se viu sob investigação. Contratos suspeitos no valor de 8,5 milhões foram assinados, e a investigação apontou um flagrante conflito de interesses, onde a mesma pessoa que geria a ONG contratada também ocupava um cargo de fiscalização dentro da prefeitura. E esse problema não é uma exclusividade brasileira. A corrupção no meio musical é um fenômeno global. Na Europa, já vieram à tona escândalos de jurados de competições internacionais que escolhem os próprios alunos como vencedores, e casos de fraude financeira em orquestras e festivais de prestígio, mostrando que, onde há dinheiro público, o risco de má gestão e desvio está sempre presente. Se o excesso de dinheiro público abre as portas para o desvio e a má gestão, a ausência quase completa dele cria um fantasma diferente, mas igualmente assustador: o risco constante da falência. Sem a rede de segurança do financiamento estatal, as orquestras que dependem da filantropia estão perigosamente expostas às crises econômicas. Quando a economia vai mal, as doações diminuem, os patrocínios desaparecem e o castelo de cartas financeiro pode desmoronar. O caso da Philadelphia Orchestra é o exemplo mais emblemático. Estamos falando de uma das orquestras mais aclamadas dos Estados Unidos, um verdadeiro pilar da cultura americana. Mesmo assim, em 2011, após uma crise financeira devastadora, ela se tornou a primeira grande orquestra do país a declarar falência. Foi um choque para o mundo da música. A recuperação foi um processo lento e doloroso,
que só foi possível graças a uma monumental campanha de arrecadação que ao longo de vários anos conseguiu juntar 305 milhões de dólares para reerguer a instituição. E esse não é um caso isolado. Mais recentemente, em 2023, a Kitchener Waterloo Symphony, no Canadá, também declarou falência. A temporada foi cancelada de forma abrupta, a apenas 4 dias do início, e seus músicos foram deixados desempregados da noite para o dia, tendo que encontrar novas formas de sustento enquanto lutavam para manter a música viva na comunidade. Esses casos mostram a fragilidade inerente a um modelo que, apesar de permitir orçamentos colossais, vive sempre na corda bamba financeira. Para mais conteúdo deste canal, se inscreve e clica no sininho. Ao final desta análise, fica claro que não existe um modelo perfeito. O modelo público, que trata a cultura como um dever do Estado, garante acesso e estabilidade, mas abre perigosas portas para a corrupção e a ineficiência, como vimos nos casos brasileiros. Por outro lado, o modelo privado, movido pela paixão da filantropia, permite orçamentos gigantescos e um nível de excelência artística incomparável, mas vive sob a sombra constante do colapso financeiro, como provam as falências nos Estados Unidos e Canadá. Então, qual é o caminho a seguir? Se há um modelo que se mostra mais resiliente atualmente, sustentável e preparado para os desafios do futuro próximo, é o híbrido, um modelo que combina o melhor dos dois mundos. A Filarmônica de Berlim é, talvez, o maior exemplo desse sucesso. Ela é uma fundação de direito público, o que lhe garante uma base de financiamento estatal. No entanto, a orquestra não se acomoda com isso. Ela gera impressionantes 67% de todo o seu orçamento a partir de fontes próprias, como a venda de ingressos, o aluguel de suas salas de concerto e, crucialmente, patrocínios estratégicos de longo prazo, como a parceria com o Deutsche Bank. Essa diversificação de receitas lhe dá estabilidade e acesso do setor público e a agilidade e controle do setor privado. Essa tendência para o hibridismo está se tornando uma necessidade global. No Reino Unido, por exemplo, os contínuos cortes nos subsídios governamentais estão forçando as orquestras a se reinventarem. Elas estão tendo que fortalecer suas campanhas de arrecadação privada e buscar novas fontes de receita para sobreviver, tornando-se, na prática, mais híbridas. O futuro próximo das grandes orquestras, portanto, não está em uma escolha radical entre o Estado e o mercado. Ela reside em um equilíbrio inteligente. As orquestras precisam da estabilidade e do compromisso social que o apoio público pode oferecer, mas isso deve ser combinado com a eficiência, a inovação, a paixão e, principalmente, a rigorosa fiscalização que a iniciativa privada e a comunidade podem trazer. É nessa sinfonia entre o público e o privado que a música clássica encontrará a força econômica para não apenas sobreviver, mas prosperar nas próximas décadas. Mas esse é apenas o desafio presente do financiamento. Existem outras forças, como a inteligência artificial e as novas dinâmicas de trabalho e de mercado, que ameaçam transformar o mundo da música para sempre. E esse será o tema de um próximo vídeo. O que você acha de tudo isso? Deixa aqui nos comentários sobre os modelos de financiamento, clica no sininho e nos siga para mais visões financeiras e econômicas do mundo da música clássica. Clica aqui nesse vídeo que eu te vejo já já em uma outra aventura. Arrivederci!